No ano de 2016, eu estudei durante 180 dias consecutivos para o Enem. E depois dessa experiência de estudo, eu pude aprender algumas coisas extremamente importantes que com certeza auxiliaram na minha vida de estudos e que eu tenho certeza que também vão te auxiliar. Então nesse vídeo aqui eu quero te trazer um pouco daquilo que eu pude aprender de forma prática e principalmente te entregar técnicas e pontos fundamentais para que você possa estudar aí na sua casa. E vale lembrar que não é somente o estudo para você se preparar para uma prova, como um vestibular ou até mesmo o Enem, mas também são técnicas e fundamentos que servem para você que é autodidata, assim como eu sou hoje. Alguém que quer se desenvolver e aprender coisas novas sem sair de casa. E para que você possa compreender essas técnicas de forma um pouco mais prática e simples, a gente vai utilizar a nossa folha sulfite para que isso se torne um pouco mais visual e facilite o seu entendimento daquilo que eu quero te explicar. Então, eu estudei para o Enem em 2016, na época eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu realizei o Enem onde eu consegui, com a nota do Enem, passar na Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar, uma universidade pública, né, uma universidade federal, na verdade, e eu também consegui uma bolsa de 100% na PUC, que é uma universidade particular. Aqui era para fazer ciências contábeis, aqui era para fazer administração. Eu decidi fazer administração na UFSCar, que é onde eu sou formado hoje. O que é interessante disso tudo? Como eu disse para vocês, eu estudei durante 180 dias. É claro que foi mais do que isso, mas foi aproximadamente 6 meses seguidos. Eu lembro que eu demorei um pouquinho para conseguir engatar, sabe, esse ritmo de estudo, e ali mais ou menos uns 6 meses antes da prova eu consegui realmente ter esse ritmo, esse hábito consolidado na minha vida. E isso aconteceu exatamente por conta daquilo que eu vou te ensinar, que são passos e técnicas práticas de estudo que fazem a diferença. Então, um ponto que fez toda a diferença na minha jornada e que vai fazer na sua também é a questão do tempo. Isso daqui, na maioria das vezes, é um desafio para as pessoas porque parece que a gente não tem tempo para estudar, para ler, para criar novos hábitos. Mas onde que está a grande sacada aqui? Está em algo que é uma técnica muito conhecida, mas que poucas pessoas colocam em prática, que é a técnica de você dividir o seu estudo em blocos. Blocos de tempo. Isso aqui é basicamente a técnica Pomodoro, que eu já ensinei para vocês, onde você estuda um pouco, descansa um pouco, depois estuda mais um pouco, descansa mais um pouco e assim por diante. A ideia aqui, para a gente não falar que é técnica Pomodoro ou que é essa técnica ou aquela, a ideia central disso é você dividir o seu estudo em pequenos blocos de tempo. Ou seja, ao invés de você pegar e estudar durante uma hora, o que pode ser difícil por conta da sua rotina, por conta do seu dia a dia, por conta do seu foco e por aí vai, né? Às vezes você não consegue ficar focado numa única atividade durante uma hora. Você vai fazer o seguinte, você vai fracionar o seu estudo em pequenos blocos de tempo, ou seja, você vai estudar aqui 25 minutos, e aí você vai talvez descansar 5 e voltar para estudar mais 35, 25, enfim. Ou então você vai estudar 25 minutos, ler um livro durante 25 minutos, vai fazer várias atividades que você tem que fazer, os seus compromissos, depois você pega e estuda mais 25 minutos. Então assim, depende muito do seu objetivo, né? Às vezes você é autodidata, quer aprender um novo idioma, quer ter bons hábitos na sua vida, só que você tem uma rotina muito corrida. Você pode, por exemplo, ao invés de se comprometer aí durante uma hora, o que vai pegar muito tempo do seu dia, você pode se comprometer primeiro com um bloco A de 25 minutos. Lê, estuda, depois pega, vai fazer suas atividades, seu trabalho. Aí, por exemplo, isso aqui pode ser de manhã. E aí pode ser que de tarde você tenha mais 25 minutos disponíveis. E aí você faz o estudo e a leitura de novo. E aí pode ser que no final do dia você tenha ali 10 minutinhos para você escutar algo, aprender um idioma, fazer um exercício, enfim. A ideia é de você dividir o seu estudo em blocos de tempo, onde você tem períodos de descanso, intervalos de descanso, onde você vai resolver essas outras coisas e assim por diante, é muito importante. É claro que para um estudante de vestibular que está se preparando para isso, que às vezes não trabalha e afins, conseguir estudar uma hora é mais do que obrigação dele, né? Ele está realmente se preparando para isso. Mas para você que quer aí ser autodidata, estudar em casa e tem vários outros compromissos para realizar, essa divisão em blocos pode ser extremamente importante, é uma baita de uma solução, uma baita de uma saída
para você, tá? Segunda coisa que fez toda a diferença para mim nessa época do Enem, que me ajudou muito, inclusive, com a minha nota da redação. Esse segundo passo me ajudou a ter uma boa nota na redação. É a questão da leitura. Inclusive eu tenho esse projeto hoje, Ler Livros, exatamente por conta dessa época, porque eu não tinha o hábito da leitura. Eu desenvolvo o hábito da leitura em 2016. Comecei a pesquisar dicas práticas de redação e eu vi que quem tinha notas superiores a 800 pontos na redação, todo mundo, tá, que tinha nota superior a 800, indicava a questão da leitura dos livros. Questão de vocabulário, ideias, a parte de entendimento do cérebro, senso crítico. Então eu entendi que eu precisava começar a ler, só que eu não tinha o hábito da leitura. E são exatamente nesses 6 meses, nesses 180 dias, que eu crio o hábito da leitura e consolido na minha vida. Então eu sempre falo que esse daqui é um start muito importante para que eu começasse a ler livros de forma regular. E aqui a gente tem algo que eu sempre apresento para vocês. Inclusive tem vídeo falando só sobre isso, que é começar fazendo simples, onde você vai ler um livro com um tema que desperta o seu interesse, um tema que seja interessante para você. Na época, eu comecei lendo um livro de ficção, tá? Era tipo uma coleção que tinha na biblioteca da escola de livros de aventura. Pode parecer muito básico para o Enem, mas foi o meu começo, foi o que deu esse pontapé inicial. Livro simples, com mais ou menos 120 páginas e que tem uma linguagem fácil. Então eram livros curtos, livros fáceis, eu terminava muito rápido a leitura, conseguia interpretar aquilo que estava sendo dito no livro e principalmente gerar essa conexão inicial que é importante na construção de um hábito. E terceiro, novamente, a questão do tempo. Então como eu tinha um tempo curto, porque eu tinha Senai de manhã, onde eu era pago por uma empresa, depois ia para a escola direto, depois academia, estudava para o Enem e vários compromissos, eu lia por bloco. Então eu tinha lá mais ou menos 2 blocos de leitura ao longo do dia, onde eu lia no intervalo de Senai e escola e depois quando eu chegava em casa. Então essa questão aqui demandava de mim 15 minutos por bloco, que era muito pouco e que me ajudava bastante, principalmente nesse começo. Então se você colocar isso em prática, você vai conseguir despertar esse hábito, eu tenho certeza que vai fazer toda diferença na sua vida, tá? Relacionado à leitura também, a gente tem aqui algo que eu não fazia, que eu sempre falo, mas que vai te ajudar em estudos gerais, que é você ser um leitor ativo. Que é aquele leitor que vai além da simples leitura. Então, com o tempo, conforme eu fui lendo livros, eu fui aí, claro, né? Depois de criar o hábito, eu fui lendo livros sobre aquilo que me ajudaria no Enem. Língua portuguesa, história, raciocínio lógico de matemática, enfim, eu li vários e vários livros. E como que eu pude extrair o máximo desses livros? Sendo um leitor ativo, fazendo anotações, marcações, criando perguntas, reflexões sobre o livro, ou seja, é ir além da simples leitura. É se conectar realmente com aquilo que o livro está tentando te ensinar através dessas ações adicionais. E aí isso daqui me proporcionou a criação de resumos. E nem todo mundo sabe fazer resumo, né? Então eu vejo que isso daqui é um processo que está conectado uma coisa com a outra, porque quando você desenvolve o hábito da leitura, quando você se torna um leitor ativo, você consegue fazer resumos melhores. Então o segredo do Enem é você saber o que precisa estudar e saber a resposta para as perguntas que precisa realmente ali, aquilo que vai cair na prova, né? Então os resumos eles me ajudavam demais. Eu fazia resumos em tópicos, e, quando necessário, eu fazia resumos de forma visual, trazendo cor, trazendo uma identificação ali com diferentes escalas de cores e por aí vai. Resumos são extremamente importantes, seja para aprender um novo idioma, para fazer um vestibular, para fazer uma prova, para desenvolver uma nova habilidade, para aprender com os livros. Eu vejo que isso fez toda a diferença na minha vida, a questão dos resumos, porque além de facilitar a compreensão, né? Para pensar, você tem lá várias e várias informações. Primeiro que para você resumir, você vai ter que encontrar o que é importante. Primeiro ponto, você desenvolve esse senso de conseguir analisar um documento. Segundo, além disso, você mostra para o seu cérebro
que aquilo que você está identificando é importante, ou seja, você está sendo um leitor ativo. E terceiro, automaticamente você facilita a sua revisão, que é o grande ponto, né? Porque quando a gente fala de revisão, a gente também está falando sobre a nossa memória, que é onde está o desafio da maioria das pessoas, a nossa memória, que é se lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Então, questão de resumos me ajudou bastante, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Quarto ponto, para a gente fechar esse vídeo aqui. Já não tenho mais espaço para escrever, mas vamos colocar aqui, ó, a importância do ambiente. O livro Como Estudar e Como Aprender, ele fala exatamente sobre isso e realmente é fundamental, tá? Você ter um lugar para estudar que seja organizado, que tenha uma boa luz, uma boa iluminação, tá? Que seja isento aí da questão de som, de barulho. É você realmente se atentar a esses fatores, porque quanto mais você conseguir encontrar um ambiente ideal para o seu estudo, melhor vai ser. Esses foram alguns pontos que eu pude aprender ao longo desse tempo de estudo e que me ajudam até hoje, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai conseguir não somente ter resultados reais, mas principalmente ver uma melhora muito positiva naquilo que você está estudando, naquilo que você está aprendendo. Caso você queira se aprofundar ainda mais nesse assunto de leitura, de ser um leitor ativo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do método Ler, que é o meu método pessoal de leitura. Então, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, o método Ler vai te ajudar. Agora, você vai fazer o quê? Você vai apertar o botão do gostei, porque esse conteúdo ele vale ouro, ele com certeza te ajuda, e você vai também compartilhar esse conteúdo com mais um amigo para que ele possa também aproveitar cada informação que foi passada aqui. Além disso, você pode, para me ajudar também, deixar o seu comentário. É de graça, você não paga nada e a gente mostra para o YouTube que esse daqui é um conteúdo relevante, alcançando assim mais pessoas. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter excelentes estudos e que a gente possa se ver mais vezes aqui através dos conteúdos do canal Leia Livros. Até mais!